Nessa sexta-feira, o Em Mangas de Camisa começa com uma diferença entre política e politicagem, distância entre o governo e o ato de governar, contraste entre o que eles dizem e o que você precisa saber, o paradoxo entre a promessa de luz e o superfaturamento do túnel. E eu estou muito à vontade para falar disso. Eu votei no Lula, votei na Dilma, eu apoiei o PT e hoje estou tremendamente decepcionado com uma série de fatos que envolveram o mensalão e compensado com o trabalho hercúleo realizado pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente pela maneira obstinada com que o seu principal dirigente, que foi o relator do processo, conseguiu sobrepor-se a qualquer carga de consciência, vencer qualquer vicissitude e, ao final, legar ao Brasil uma lição de grandeza e de altivez. Ontem, almas mais cínicas poderiam argumentar a derradeira serventia de um crime, depois de esgotada todas as suas motivações práticas, o arrependimento. Depois de comprar consciências no Congresso, o PT poderia aproveitar as condenações para tirar proveito inaceitável, entregando-se aos prazeres da guloseima, e programou um grande jantar, para que começasse por Brasília uma reunião de valores para cobrir aquela importância extraordinária das multas imputadas àqueles que compraram consciências no Congresso Nacional. Mas não mais que 100 pessoas participaram do ato. Não foi divulgado, inclusive. E entre os parlamentares só havia uma presença, só a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Os outros, com medo do quarto poder, a imprensa, não compareceram. A grande verdade é que este subterfúgio de reunir valores para pagar a multa, essa maneira desavergonhada com que José Genuíno assumiu a cadeira depois de condenado a 7 anos de prisão, tudo isso nos faz crer que o Brasil precisa efetivamente acordar, deixar de ser o gigante que dorme em berço esplêndido, apoiado por essa natureza extraordinária, porque tem toda a proteção divina para ser um país em que a vergonha, e eu valho-me aqui do grande Boris Casoy, em que a vergonha possa ser a tônica da vez e possa efetivamente fazer com que até aqueles que, como nós, se portaram como eleitores destes, estejam a condená-los pela maneira como usaram os cofres públicos para comprar consciências e os que se venderam para completar-se deste bem terrível, que é exatamente a ignorância na hora do voto. E eu, felizmente, graças a Deus e em função da minha família, jamais fui um ignorante no que pudesse entender as coisas que nos envolvem e, principalmente, a forma de analisar os fatos. Por tudo isso e por muito mais, é lamentável mais este capítulo dessa história. Tomara a Deus que o Supremo Tribunal publique rapidamente a sentença, que tudo se proceda da melhor forma possível e que logo, logo, hoje está sendo inaugurada uma penitenciária modelo no Ribeirão das Neves, lá na minha Minas Gerais. Tomara que a partir de agora possam efetivamente aqueles que cumpriram esse desserviço ao Brasil pagar pelas condenações que justamente receberam por parte do augusto Supremo Tribunal Federal. Que se faça justiça. Bom dia. Meu nome é Armandinho e eu tô com uma Viva Bicho. Um animal de rua iluminou a vida da minha família durante 10 anos. E existem milhares que estão esperando para iluminar a sua vida também. Armandinho é Viva Bicho. Pra brindar o infinito de nós dois.
A Mega Sul Imóveis é uma empresa especializada em vendas de imóveis em pré-lançamentos e lançamentos, objetivando sempre proporcionar atendimento de excelência aos seus clientes, fazendo análise comercial criteriosa, buscando o melhor resultado para o investidor. Aproveite e venha conhecer belíssima cobertura no edifício Costa Arvoredo, no bairro Pioneiros, em Balneário Camboriú. Você vai se encantar. Avenida Brasil 168, bairro Pioneiros, Balneário Camboriú. Telefone 3263-0100. Na apresentação do Mangas de Camisa dessa sexta-feira, 18 de janeiro, do ano da graça de 2013, um inusitado prazer. Preparei-me, inclusive, para isso. Comunicando, tenho sempre entendido, nos 50 anos do mistério jornalístico, no rádio da minha paixão, nas páginas na frente dessas câmeras, que a nós, comunicadores, mistério se faz trazer à sociedade pessoas em suas funções que estejam predestinadas ao servir. No momento da banalidade irresponsável, da corrupção aviltante, das leis malpostas e corporativas, das quais se fazem reféns o judiciário, instância de nossas esperanças, a segurança pública em todos os seus escalões, juízes, promotores, militares, civis, seja em que patente for, são guardiães das leis superiores, que privilegiam o mau caminho e por isso induzem ao crescimento terrível do mal. Neste exato momento abro as páginas, apenas as primeiras delas, mas deparo com o conteúdo de um trabalho de 2 construtores dessa nova modalidade de ser e fazer segurança. Leio na apresentação do experimentado comandante Nazareno Marceneiro o que significa de contribuição e entendimento objetivo no livro Superando o Mito do Espantalho. Balneário Camboriú recebeu recentemente, para conduzir a construção dessa nova forma de segurança, o tenente-coronel Marcelo Martinez Hipólito, que, meio aos trabalhos da caserna, fez aflorar o pendor de escrever. Para se fazer entender, produziu com seu parceiro, outro oficial de nossa PM, Jorge Eduardo Tasca, o livro que comecei na tarde de ontem a manusear, até para não seguir a rotina de alguns de uma entrevista burra. Com muita honra recebemos em Mangas de Camisa o tenente-coronel Marcelo Martinez Hipólito, que no arrobo de caráter bem formado, dedica sua obra à sua companheira de vida Márcia, ao seu herdeiro Mateus, e lembra da razão de ser de estar aqui sua mãe Zoraide. Com essa introdução, ao apresentá-lo, eminente comandante, com os melhores votos de boas-vindas do Sistema Menino de Comunicação, afirmo e entendi que ser superando o mito do espantalho, amparado na Constituição Cidadã de 1988, custodiada pelo cavaleiro Ulisses Guimarães, uma efetiva manifestação de que, acima de homens, fardados e armados, para conter arroubos e delícias inconvenientes, são seus integrantes responsáveis por um papel muito mais profundo, complexo, ativo e proativo, ao que está adequado a essa imponente e importante missão. Por favor, sinta-se à vontade e fale com a gente. Bom dia. Bom dia, telespectadores, bom dia, Bolinha. É uma honra estar aqui em Balneário Camboriú. Eu gostaria de dizer que é com muita honra que eu venho aqui para comandar este batalhão, que fui um voluntário, o comandante-geral me deu essa honra, né? Estou trazendo minha família também, logo para vir residir aqui, porque eu precisava desse desafio, né? Eu venho de Florianópolis, do Comando Geral, trabalhava junto ao staff do Comando Geral, e eu precisava desse desafio nos meus 28 anos de carreira, e além do que, como você ressaltou o meu livro, né, que eu escrevi, que na verdade, que eu lhe adiantei nas conversas iniciais fora do programa ainda, que esse livro, na verdade, é uma reflexão científica das minhas experiências e das minhas expectativas quanto à potencialidade, o que a Polícia Militar pode fazer. Mas, acima de tudo, com parceria. Né? Com uma parceria com comunidade, com órgãos públicos e demais, porque a polícia tem importância, uma importância capital para qualquer... Se a razão do Estado é o controle, esse controle geralmente é exercido pela polícia. Nós temos nações sem Estado, sem Forças Armadas, mas não temos nações sem polícia. Talvez os telespectadores não saibam, mas a Polícia Militar está presente em todos os municípios de Santa Catarina, em todos os municípios do Brasil. Recentemente foram criados 2 municípios em Santa Catarina, Balneário Rincão e Pescaria Brava. Lá vamos instalar 2 destacamentos.
Não uma presença 24 horas, não temos efetivo suficiente, mas um indivíduo lotado e responsável por essa área. Então, só essa dimensão da nossa participação, e o segundo colocado está muito longe da gente, já dá uma dimensão da nossa importância, né? Não há qualquer instituição que chegue perto da Polícia Militar, no caso do Brasil, mas mundialmente, vamos falar de polícia, de uma instituição com uma presença tão forte e marcante, mas ao mesmo tempo tão desconhecida e às vezes tão incompreendida em seu trabalho. Perfeito. E tão cobrada, né? Sim, muito cobrada, muito, muito. Meu caro comandante, é lugar comum, pelo vício dos erros acumulados pelos anos de desacerto, lamentar a redução de efetivo, a falta de melhor aproveitamento desse servidor da sociedade e, em muitos momentos, preferem governantes, até integrantes da segurança, insistir para justificar ausências, esta mais que saliente falta de mais e mais integrantes de uma polícia valorizada, estimulada a garantir a boa ordem. Não vi e nem me deparei com essa justificativa no que li no seu texto. Este é um dos grandes espantalhos a ser superado. Também, justamente por isso, Paulinha, a questão do espantalho ele é importante, a presença policial é importante, ela tranquiliza o cidadão, mas assim, se nós vivermos, por exemplo, cientificamente, nós vamos ter mais policiais por habitantes, ou proporcionalmente, nas cidades que têm mais crimes. Aí se pergunta, tem mais crimes porque tem mais policiais ou tem mais policiais porque tem mais crimes? Uma resposta óbvia seria, quanto menos a cidade funciona, mais ela precisa de controle. Claro. Então, que nós temos deficiência de efetivo, temos, grande, isso é visível, não se pode negar. Mas, acima de tudo mesmo, assim, nós não conseguimos ser onipresentes. Né? E nós, enquanto poder, polícia, ela deve se fazer muito mais presente quando ela não está presente. Ela deve ser sentida. Você caminha por... há estilos de policiamento. Né? Você tem um estilo europeu que não preza tanto pela presença policial visível, mas de possível atuação. E você tem um modelo americano que investe muito na presença. Isso é um aparato policial muito forte, muito grande. Né? Para você ter uma noção, a gente reclama que temos 2 polícias no Brasil. Os Estados Unidos eles nem sabem exatamente quanto tem. A última estimativa que eu li a respeito, eu até coloco no livro, são 18 mil forças policiais. Até um policial me disse, é um sistema louco. Então, na verdade, o desafio é o quê? Com parcerias, potencializar o trabalho da polícia. Não só na presença. Hoje, inclusive, lamentavelmente, quando eu estava vindo para cá, mas não foi um homicídio, mas uma tentativa de homicídio aqui em Balneário Camboriú, dessa vez. E assim, aí poderia, se a Polícia Militar estivesse presente, não ocorreria. Mas nós vamos conseguir estar presente? Em cada casa, em cada ponto. Quem deixa, pergunte, o cidadão que está agora vendo nosso programa, se pergunte, eu deixo de cometer algum crime pela presença da polícia? Essa é a questão do espantalho. O homicídio é lugar comum, dizer, a causa do homicídio é o tráfico, né? Todos falam. E tem procedência, tem muita procedência. Tá, mas e antes disso, eu tenho que fazer as perguntas. Eu lembro meu filho, uma vez, muitos pais passam por isso, né? Que o filho faz 4, 5 porquês, né? Chega um ponto que você não tem mais. E aí eu faço a pergunta, vamos lá. Então a causa do homicídio aqui está ligada ao tráfico, em grande parte do estado. Ok, tem poucos passionais, né? Mas o que então é o tráfico que é a causa, mas o tráfico também é consequência de algo. O que vem antes? É o consumo. O que vem antes do consumo? Quem produz o consumo. E isso? O que estão levando as pessoas? E é só isso? Então, na verdade, assim, nós estamos primeiro numa fase de... não entendimento, porque eu seria leviano dizer, eu vindo do Comando Geral, que eu não entendo um pouco, mas eu tenho que entender a particularidade local, né? Eu estou acostumado a vir aqui, eu já vim em anos anteriores para reforço, mas o olhar de comandante é sempre um olhar diferente. Tem a responsabilidade. A responsabilidade. Quando eu caminhei, eu dou umas caminhadas, infelizmente eu corri, gostava de correr, não posso mais, a idade já não me permite, deu um problema no joelho, então... mas assim, eu já passo a olhar de outra forma, não é o olhar de turista, não é o olhar de alguém que vem sem grandes compromissos, como eu vinha no reforço, e assim, eu preciso ter esse olhar, e nós já estamos com algumas implementações, mas o fundamental, eu acho que é o recado que eu já deixei em algumas situações, nós temos 2 cidades que não podem ser vistas de forma separada, Balneário Camboriú e Camboriú. A felicidade de uma cidade está ligada, inevitavelmente, à felicidade de outra. Perfeito. E é nessa lógica que nós vamos procurar trabalhar. Já conversei com a prefeita de Camboriú, será uma grande parceira. Não tive oportunidade ainda de conversar com o prefeito de Balneário Camboriú, mas eu acredito também que já temos um histórico de grande participação com os prefeitos da região, né? E acredito que vai continuar no mesmo sentido. Eu acredito assim, de todas as parcerias possíveis,
A mais importante é a da prefeitura. Perfeito. Há uma colocação clara em sua apresentação de que, em boa hora, a nossa Carta Magna, a Carta Cidadã, legou ao Ministério Público uma amplitude maior de poderes. Sim. Só que é avalizada por instrumentos de pleno exercício. E hoje assistimos, agradecidos, à atuação do Ministério Público devidamente instrumentado. O promotor não é mais eu acuso, o promotor é eu defendo a comunidade. Faltou aos legisladores essa mesma competência, essa mesma atenção para que a nossa polícia pudesse se completar. E então não apenas contemplar o texto, mas aplicar o presente da Carta? Sim, com certeza. Isso é uma falha gritante do legislador brasileiro, né? E acabou-se... Toda a polícia no mundo todo ela é resultante de um processo. Perfeito. E o nosso... Aliás, eu imagino que as instituições sociais são assim, instituições públicas, né? E a polícia também não é diferente. Mas esse processo no Brasil foi extremamente depreciativo em termos policiais, né? Eu ainda me formei numa época, me formei em 87 na academia, antes da Constituição Cidadã. E que a gente não se preocupava tanto com direitos, né? Houve uma mudança radical nesse sentido. E nós, infelizmente, a Polícia Militar também pagou um preço muito grande por conta do período de exceção. Nós fomos instrumento, nós não fomos... Foi usada. Fomos usados. Na verdade, a polícia em todo o mundo, mas eu vou falar pelo Brasil, que eu conheço, que eu vivo, nós somos governo. Não interessa o governo. Se o governo for mal, nós somos mal. Se o governo for bom, nós somos bons. Nós somos reflexo do governo. Não é infelizmente, porque eu lhe falei, né, a razão da polícia vem de polis, cidade. A polícia surge com a formação da cidade. Então, se eu tenho um administrador da cidade, que era polis, mal, como a polícia integra o Estado, ela é má também. O problema é que entramos no Estado Democrático de Direito, que ainda com muitos problemas, como você ressaltou no início do programa, né? O ministro Salão ressalta bem esse problema, até ético, que vivemos ainda. E a polícia passa por esse mesmo problema, né? Mas, acima de tudo, nós somos... Eu tenho a plena convicção disso. Nós somos os grandes guardiões da sociedade. Eu sempre dou o exemplo seguinte, vamos falar aqui no nosso sul, né? Uma segunda-feira de inverno, de madrugada, 2 da manhã, vento sul e chuva, quem é que está na rua? Quem que a população pode se socorrer? Só a polícia mesmo. Em qualquer situação. Isso é um fenômeno mundial, não é nosso. E ela é lembrada nessa hora, né? E é lembrada nessa hora, né? Em alguns momentos amaldiçoada, né? É verdade. Às vezes dói, mas... Eu, por exemplo, ontem... Eram 15 para 6, quando eu vinha para a rádio, fui parado numa blitz aqui na Avenida Brasil. Eu adorei. Bom, eu viajei daqui a Rio Claro, sem ninguém me parar em rodovia nenhuma no Brasil inteiro. Sim. É a minha segurança que está em jogo. Quando o policial me para, pede documentos, verifica como eu estou, o estado do carro, etc. Então, ele está me dando segurança. Sim, perfeito. Quer dizer, e as pessoas têm que entender, e quero inclusive lhe cumprimentar por isso, porque a maneira como conversaram comigo, a maneira como pediram os documentos, a maneira como o cidadão se dirigiu a mim ontem pela manhã, me encantou. E eu fiz um comentário nesse sentido. Quer dizer, eu acho que é essa polícia que nós queremos, sabe? Bolinha, eu fico feliz com a sua colocação. Assim, temos problemas? Temos. Como tem Ministério Público, tem promotor de justiça corrupto, tem juízes corruptos, professor, imprensa, todos temos. Assim, nós também temos nosso defeito. Lógico, nenhuma instituição também trabalha tão próxima da violência. A diferença é muito tênue, às vezes, entre o exercício da força legítima, legal, e a violência policial. E quem olha de fora acha muitas vezes a ação violenta, né? Nós somos 11 mil integrantes. É difícil, o policial trabalha com uma margem de liberdade muito grande no dia a dia. A gente não consegue ser onipresente. Eu, eventualmente, saio de madrugada, eu comando 315 policiais militares. A polícia, muitas vezes, é violenta? mas nenhum lugar no Brasil, nenhuma polícia do Brasil, nenhuma polícia militar, tanto civil como militar, se ensina a ser abusivo. É uma consequência do momento. Muitas vezes, Bolinha, a própria sociedade clama que a polícia seja violenta. Esse que é o pior. Esse que é o pior. Mas é um jargão, né? Violência gera violência. Se eu sou educado, mesmo com o pior dos bandidos, eu induzo a educação por parte dele. Dizia eu para um policial que foi meio grosseiro, observei a abordagem dele, não chegou a ser abusiva, mas foi grosseiro. Eu falei, olha, vamos mudar? Trate o indivíduo que você vai abordar de senhor, você vai induzir que ele te chame de senhor também. Que o rapaz chamou a atenção, que o rapaz chamou de você. Talvez se você chamasse de senhor, ele também te trataria de senhor, isso, né? Eu acho que é tão pequeno. Mas é um grande desafio. Mas é importante verificar o que estava acontecendo naquele momento, né? Sim. Quer dizer, a segurança que eu estou recebendo. Eu acho que isso que é essa prestação de serviço, sabe, mano?
Eu quero polícia na rua, eu quero ver o policial. Eu acho que isso... E o bandido é covarde. Quando ele encontra a farda na frente, ele corre. E assim, ó, nós temos na região aqui, não só em Balneário, nós temos um histórico grande de confrontos. Mas, felizmente, nenhum desses últimos confrontos, 50, 60 confrontos no Estado, não houve sinais de execução. Qualquer indicativo que é muito bom, que alguns indicam que foi o grande problema lá em São Paulo, né? Que acabou ocorrendo o que deu lá na questão do PCC, né? Então, nesse sentido, assim, ó, eu costumo dizer, o Robert Peel, lá, o grande ideólogo da polícia moderna, foi primeiro-ministro inglês, em 1829, e dizia que a polícia é o povo e o povo é a polícia. Bolinha, espectadores, fiquem certos, quando a população piorar, a polícia piora. O nosso pessoal é coletado no meio da sociedade. Ele trabalha nas perspectivas da sociedade. Então, é uma sociedade boa. E aqui em Balneário nós temos também uma grande diferença. Florianópolis também tem, mas aqui é muito acentuado. É uma população flutuante grande, né? Muito grande. Então nós temos que ter medidas para a população flutuante, que é aquela população que não tem grande compromisso com a cidade, quer conhecer, às vezes jovens sem controles sociais. Ele não tem o controle social da cidade, vem fazer festa, bagunça. Balneário evoluiu muito nos últimos anos, em ordem. Tem uma noite super dinâmica. Tem que ser. A prefeitura tem tido um controle muito efetivo em todos os aspectos, porque se não tiver com essa quantidade enorme, gigantesca em relação à população local, vira bagunça. Tem que realmente trabalhar muito controle. Conosco no Em Mangas de Camisa de hoje está o Tenente-Coronel Marcelo Martinez Hipólito, que há poucos dias assumiu o comando do 12º Batalhão de Polícia Militar. Eu já volto a conversar com ele. Antes de fazer o seu evento, conheça um sonho de lugar. Uma ampla área verde, estrutura climatizada, próxima a Balneário Camboriú, o Espaço Garden conta com uma área total de 50 mil metros quadrados. Ambientes decorados, estilo clássico, refinado, para a realização de todos os tipos de eventos. Ligue 2103-6051. Agende uma visita, conheça o endereço do seu próximo evento. Espaço Garden, sofisticado, naturalmente rústico em Camboriú. Já voltamos. A Expressul tem pessoal qualificado, treinado para atender melhor a todos os seus usuários, na frota mais jovem e sempre renovada de Santa Catarina. Viagens e percursos monitorados, garantindo sua segurança e tranquilidade. Expressul, uma empresa que se orgulha de transportar com muita qualidade os que aqui vivem, estudam, trabalham e nos visitam. Grife Couros Automotivos. Há mais de 40 anos no mercado de revestimento em couro automotivo oferece banco de couro para veículos nacionais e importados, montagem especializada, pronta entrega para vários modelos, garantia, parceria com diversas concessionárias. Também atende no ramo náutico e aéreo. Produtos de altíssima qualidade com o melhor preço do mercado. Grife Couros Automotivos. Avenida do Estado 823, Pioneiros, Balneário Camboriú. Fone 3363-4920. Grife Couros Automotivos. Suas férias na praia agora vão ficar mais emocionantes. Parque de Diversões Tupã. São mais de 900 toneladas em equipamentos, mais de 20 brinquedos radicais infantis. Depois de curtir o dia na praia, venha você e traga toda a sua família para se divertir em um dos maiores parques de diversões da atualidade. Agora em Balneário Camboriú, diariamente a partir das 18 horas, na Avenida do Estado, em frente à Praça das Bandeiras. Vem pro Parque Tupã. Tenente-Coronel Marcelo Martinez Hipólito, juntamente com o oficial Jorge Eduardo Tasca, escreveu o livro Superando o Mito do Espantalho, uma polícia orientada para a resolução dos problemas de segurança pública. E ele fala da história. Policial não apenas operando ostensivamente, mas provendo em sua ação comunitária como agente permanente, ininterrupto do Estado, políticas públicas, coronel, direcionando o Estado para outro e mais seguro caminho. No primeiro capítulo, Polícia, Peregrinar pela História Universal, fala de sua Constituição. E aí, como comunicador apaixonado pelo fator determinante da grande maioria de nossos dissabores, o Brasil é um país sem cultura. É um país sem dedicação à história, sem sentimento nativista, que erradicou do currículo moral e cívica, coisa petulante e absurda,
sem entender todos que o gigante exige, que cada um cumpra com o seu dever. Eu vi, por exemplo, a Globo anteontem. Eu não sou noveleiro, mas eu parei para assistir o cidadão tal de Russo, que chefia uma gangue que é responsável pela exploração do comércio da carne, do comércio da exploração sexual na grande cidade, mata um cidadão que havia tentado detonar o carro da delegada que se salvou. Ele, para que a delegada não prendesse o cara, que já estava identificado, sim, ele mata o cara, mas na tela, a queima-roupa. Aí a minha pergunta, na sua apreciação das mazelas de hoje, não precisamos priorizar de maneira determinante a educação para assustar anomalias e até mesmo a condução desse tipo de informação? Sem sombra de dúvida, de novo, um outro lugar comum, que a educação, na verdade, contribui para tudo, né? E não sei por que em determinado momento, eu digo que eu estudei até a 5ª série numa escola pública, certo, municipal, e migrei para particular, para a 6ª série, sem nenhum problema de adaptação, não precisei. Em Florianópolis nós tínhamos escolas referências estaduais. Eu lembro que o Instituto da Educação era referência estadual. Fantástico. Eu recentemente era coordenador estadual também do PROERD, nosso programa de resistência às drogas. O único programa que existe nesse. E assim, só para lhe informar, nós tínhamos uma meta de atingir, no ano de 2012, 80% das crianças de 5ª série. Certo. Atingimos 87% das crianças. Maravilha. Estamos batendo agora, nesse ano, vamos chegar ao patamar de 1 milhão de crianças sendo atendidas, diretamente por um policial militar uniformizado em sala de aula. E, acima de tudo, em todos os países, o policial é um pedagogo social, como diria o nosso ex-secretário de Segurança, Ricardo Balestrelli, secretário nacional de Segurança. Certo. É um pedagogo social, ele é o exemplo. Eu cobro muito isso da minha tropa, que ela deve ser exemplo. E a educação, sem sombra de dúvidas, ela tem um papel, mas uma educação no sentido amplo, não é só educação formal, de banco de escola. Por exemplo, qualquer governo, não esse, mas qualquer governo, principalmente os estaduais e os nacionais, investem muito, fortunas, muito mais que a segurança pública, em propaganda. Mas o que propaganda educativa? O que a gente vê em termos de mídia na área de segurança pública, por exemplo? E assim, inclusive, a mídia tem um papel importante, eu falo mídia no sentido amplo, não só mas a propaganda em si. O próprio entraria até para os próprios filhos. Veja a transformação que fez a visão da população em relação ao policial, lógico, num aspecto negativo que a gente entende, mas que foi o Tropa de Elite. De chegar no Chile de 7 de setembro, o BOPE do Rio de Janeiro ser aplaudido quando passava. Lógico, é alguma coisa um tanto deturpada, né? Justamente aplaudido por matar bandido, não é uma lógica boa, né? E eu gosto de Santa Catarina, que principalmente a polícia que mata muito, morre muito. Eu ainda consigo, vou ao supermercado fardado, vou com a minha arma, lógico, tal, mas ando fardado, sozinho no Rio de Janeiro, nem pensar. Eu sou nascido no Rio de Janeiro, meu pai é catarinense, mas eu sou nascido no Rio de Janeiro, né? Foi servir Rio de Janeiro quando era capital do Brasil, nos famosos Barriga Verde, né? Então lá conheceu minha mãe e tal. Eu só nasci no Rio de Janeiro. Aí a qualidade do catarinense, inclusive, né? Sempre muito requisitado, né? Isso. Até para isso, né? Justamente, era a tradição, não sei ainda se pegar o pessoal do Sul, né? E aí tinha... batalhão presidencial. Isso, principalmente batalhão presidencial. E meu pai foi nessa linha, era em 58, se não me engano, meu pai serviu o Exército. E então, na verdade, pai é quem cria, né? Eu costumo dizer, né? Pai é sentimento. Então, o meu pai... Eu me sinto catarinense, né? Eu não tenho nada a ver com o Rio de Janeiro, gosto, mas sou muito mais fã de Santa Catarina, eu acho esse nosso estado belo. Então, nessas medidas que tem que avançar, nós temos que avançar. Segurança ainda não é prioridade nem do meio científico. Paulinha, assim, nós não temos livros, não temos pesquisas sobre segurança pública, são raras. Nada. Há um preconceito da universidade, eu fiz cadeiras dentro da universidade, eu sou formado em Direito também pela Universidade Federal. O Direito já é um curso um pouco mais tradicional, mas eu fiz disciplinas no curso de Sociologia, por exemplo. E via-se o preconceito que tem, inclusive muitos professores, em relação à Polícia Militar. Nós temos dificuldade de nos relacionarmos e a universidade não pode ter preconceito, né? Não. Então, há que se mudar muito a educação, mas num aspecto amplo, né? Do respeito às autoridades constituídas. Nós temos problema de exemplo, né? Você ressaltou no início, Joaquim Barbosa está dando exemplo. Eu ainda estou meio, lhe confesso, triste, como eu falei, que eu ainda estou um pouco cético. Ainda há um caminho muito grande até nós vermos os responsáveis atrás das grades. Muita água vai rolar, né? Muita água vai rolar, né? Mas eu creio que, independente do que acontecer, aquele caso lá, por exemplo,
de São Paulo, recentemente fui chamado para uma emissora para discutir a questão da internação compulsória que São Paulo estão fazendo na Cracolândia. Olha, qualquer medida, lógico, pensada, calculada, é melhor do que nenhuma medida. Perfeito. Então, enfrentaram a Cracolândia e todo mundo criticando. Aí foram consultar a população, 95%, 85% de apoio. Lógico. Aí, milagrosamente, o governo federal, em 2 semanas, tem um programa todo estruturado, com milhões, para enfrentar o crack, né? Ou uma semana depois. Quem é que constrói um programa para o Brasil em uma semana? Não existe. É muita ingenuidade. É até uma ofensa para o povo brasileiro. Está lá. Aí tem um programa e tal. E assim a gente tem que tratar também a segurança pública com mais profissionalismo, né? O que ainda não se trata no Brasil, né? Infelizmente. O governo federal, quando quer economizar, ele corta forte em 2 áreas. Defesa, até tudo bem, a gente não tem perspectiva de guerra hoje, né? Nenhuma, nem a longo prazo, e segurança. E aí, comandante Marcelo, chegamos à página 99, falamos da cidade. Hoje, sob sua égide, o 12º Batalhão, uma região paradisíaca, né? Abençoada por Deus, mas com muitos problemas. O crescimento desenfreado, que origina problemas. A necessidade, inclusive, de rever tudo isso. O país refém de leis absurdas, e eu tenho pavor disso aí, que conferem a crianças que deveriam estar aprendendo ofícios e letras o que a lei não tem. Hoje, criança mata. Decreta a morte de seu semelhante de maneira vil e covarde. Chega o comandante para cuidar dessa joia que está aí. De melhorar, e cada vez melhor, essa promissora e tão bela Catarina, aqui nessa parte, né? Como conter os homicídios, as bebedeiras, as agressões, a violência estúpida contra essas formidáveis mulheres, está aí a referência que faz a sua mãe. Como seguir em frente, Tenente Coronel Marcelo Martinez Hipólito, quando nós sentimos que está aí esse índice de mortos, esses 37 ou 38 mortos aí, entre 20 e 25 anos, jovens entregues à vida de bandidos. Esse último, inclusive, com 38 passagens, Sim. Que foi morto agora. Sim, sim. Como é que encarar tudo isso? Eu vou começar até por um dado interessante que eu vi da questão do IBGE, que nascem, na verdade, no Brasil, mais homens do que mulheres. Mas à medida que os homens vão crescendo, a pirâmide vai se vertendo, que o homem é o maior vítima da violência, é o maior autor e, ao mesmo tempo, o maior vítima. Certo. Mas, assim, Bolinha, assim, como você falou os problemas, e o livro, de certa forma, eu ressalto, todos os casos, ou os cases, como costumam dizer de forma mais moderna, né, de segurança pública, são cases locais. Locais do quê? Da cidade. Uhum. Nós temos Medellín, nós temos Diadema, nós temos Bogotá, e todos os estudos que trabalham localmente. Perfeito. E, acima de tudo, num trabalho coordenado com a prefeitura. Para esclarecer até para os telespectadores, eu comando o 12º Batalhão, que é responsável por 10 cidades. Nova Trento, inclusive Tijucas. Lógico, cada um no seu nível de responsabilidade. A principal, lógico, é Balneário Camboriú. Camboriú, Itapema, Bombinhas, Porto Belo, todas. Mas cada um, nós temos os capitães nas companhias, mas o que eu tenho passado para meus comandantes e nos prefeitos que eu tenho visitado é que nós gostaríamos de ser um braço da prefeitura, um parceiro da prefeitura nesse trabalho. Para que juntos nós possamos produzir grandes transformações na cidade. E nesse sentido, justamente, que nós estamos propondo, eu imagino que Camboriú deve ser o primeiro a assinar, a prefeita Luzia já sinalizou positivamente, nós vamos formalizar essas parcerias com convênios, compartilhando poderes da prefeitura para os policiais militares na rua. Certo. Para que ele possa ser um braço também da prefeitura, porque, volta aquele exemplo, inverno, segunda-feira, chuva, vento sul, quem é que está na rua? Tranquilo. É a polícia. E que nós possamos colaborar e, acima de tudo, auxiliar a prefeitura na detecção de problemas. Que a polícia possa ser na rua, que ela também ela lida muito com as mazelas, ela vai em todos os cantos da cidade. São poucos os cantos que nós não atingimos. Que ela possa ser um parceiro da prefeitura na qualidade de vida da população. O sucesso econômico da região, e particularmente de Balneário Camboriú, fique certo, hoje o turismo não pode ser dissociado de segurança. Hoje, segurança e turismo, ou o empreendimento e turismo, caminham juntos. A viga mestra do turismo é a segurança. Sim, é a segurança. Tem um... E pesquisas que eu tive contato, que infelizmente são poucas, né, ainda no Brasil, um dos atrativos que estão ligados a Santa Catarina são as belezas naturais junto com a segurança. Perfeito. E assim, os nossos governantes têm que ver isso. E o fato de nós termos uma polícia estadual,
não interferem nisso. Porque tradicionalmente nós somos locais, pelo contrário, dá uma liberdade para que o prefeito tenha um bom parceiro que às vezes não se envolva nos meandros políticos que são ainda difíceis de serem superados localmente, né? Eu já volto a conversar com o Tenente Coronel Marcelo. Quero lembrar você de que Balneário Camboriú tem um endereço muito especial. Você vai lá na internet www.especialinet.com.br, abre e você tem à sua disposição uma excelente forma de fazer compras, uma vitrine de ofertas, hortifruti grangeiros, carnes, bebidas. E se você vai receber um amigo, é só recorrer àquelas guloseimas do grande mestre Ricardo, que prepara isso, chefe Ricardo, de maneira muito especial. Especialinet.com.br, especial como você. Já voltamos. Estou no aconchego da minha casa, não tenho nem vontade de sair. Então eu vou na internet, acesso Speciale e tenho Speciale, vem aqui. Specialinet.com.br, entrega rápida e grátis pra você. Specialinet.com.br, prazer em bem lhe atender. Só na Telesom você encontra tecnologia de ponta, atendimento especial e confere mega ofertas. Revisão do seu aparelho auditivo por R$30, sílica R$15, pilhas por apenas R$1,50. Cobrimos qualquer oferta anunciada pela concorrência. E tem mais, na compra de qualquer produto Telesom, você participa automaticamente da promoção Show de Prêmios. Venha você também para a Telesom 3322-9000. Telesom, porque há momentos na vida em que ver e ouvir é o mais importante. Distância. O que é distância? O que lhe separa dos melhores negócios? O tempo que você passa sem ver quem você gosta? A Itac Telecom existe para eliminar distâncias. Mais de 3.000 quilômetros de rede de fibra ótica própria, gerenciados por profissionais eficientes, que aproximam você daquilo que você precisa, onde você precisa. Itac Telecom. Conexões inovadoras. Uma roda gigante é matemática quântica. Uma flor é pura biologia. Uma música pode ser uma aula de português. Uma pintura, uma solução química. E um sorvete, um fenômeno da física. Aprender nada mais é do que entender o entusiasmo de viver as coisas simples do dia a dia. Estude conosco e compartilhe também seu entusiasmo. Colégio Salesiano Itajaí. Rede Salesiana de Escolas. Entusiasmo diante da vida. A participação da Polícia Militar aqui em Balneário Camboriú é muito importante. A Guarda Municipal, que hoje é uma aliada da Polícia Militar, foi formada dentro do 12º Batalhão de Polícia Militar. E eu me inspiro aqui muito no trabalho do Major Ronaldo, até para fazer justiça, porque como apresentador do desfile, quando o pessoal entrou na rua cantando o hino do município, eu me empolguei e pude ver de perto esse sentimento nativista, que eu acho que é um dos fatos que falta no dia de hoje. Não é essa coisa imposta. Ela extravasa, sai do coração. Justamente. E o poder público tem um papel importante. Ele deve ser um motivador dessa situação. Costumamente, eu tenho ido, em razão da minha profissão e da minha condição de oficial, em solenidades públicas, e o único órgão, as únicas pessoas que sabem, em regra, o hino de Santa Catarina é só a Polícia Militar. Nós cantamos lá na Polícia Militar o hino da PM, o hino da bandeira, o hino nacional e o hino de Santa Catarina, que é muito belo, né? Lindo. Que infelizmente tentaram derrubar. Não, ele exprime outra época, mas todo hino é assim, né? Um dos hinos mais belos do mundo é a Marselhesa, né? Maravilhosa. Se for traduzir, que absurdo, população, arme-se, formem batalhões, todo hino espelha história, como você falou, a falta de cultura. Cultuar o passado. Nós não podemos ter vergonha do passado. Isso no Brasil também é muito feio que a gente faz com o nosso passado, né? Nós e aí não o importante, o papel, né? Quer dizer, não é autoridade imposta, é autoridade aceita. Sim. E que passa a ser uma presença forte. Né? A polícia, por isso, eu não tenho dúvida, Bolinha, assim, que
devagarzinho a gente vai mudando até para diminuir a resistência, mas nós vamos produzir mudanças que vai ter muita resistência. Mesmo aquelas que comprovadamente são melhores para a população. Mas, acima de tudo, a gente sabe que com o tempo a gente ganha a confiança. Quando a população acreditar, e eu tenho certeza que as emissoras de rádio e televisão serão parceiras quando perceberem a dimensão, a ideia é gradativamente mudar a forma de atuação da Polícia Militar, de forma que a gente possa ser mais produtivo do que um espantalho, ou não reprimir tanto. Vou lhe dar um exemplo assim, o nosso Estado, ele, nos últimos 10 anos, mais ou menos, nós mais que dobramos o número de presos no Estado, sabia? Nós quase Nunca se prendeu tanto. Nunca se prendeu tanto. Nós quase triplicamos o número de agentes prisionais. Então, assim, a polícia é eficiente. Se nós falarmos de termos de prisão, nós somos extremamente eficientes. Nós conseguimos dobrar o número de presos em 10 anos. Algo incrível. Agora, frustra o policial que sai na rua, coloca a vida dele em jogo. Sim. E as leis daqui a pouco mandam que aquele cara que acabou de ser preso vá para a rua. Eu não sou contra a punição, por favor, deixa bem claro, eu acho que tem que punir, mas assim, nós temos que ir antes, né? Avançar na correnteza, tem uma paródia que eu conto ali, e antes, assim, poxa, porque eu sempre faço comparação com a saúde pública, né? Eu acho, eu já cheguei a conclusões com alguns colegas, nós vamos ter que separar o que é repressão e o que é prevenção. A gente não está conseguindo fazer o que a educação fez. A educação separou prevenção e repressão. O que seria a repressão da educação? Os hospitais, que estão problemáticos, a população está envelhecendo, exigindo uma outra demanda, assim, mas a nossa prevenção em saúde está fantástica no Brasil, avançou fantasticamente. Eu rogo aos pais que olhem a caderneta de vacinação dos seus filhos e vejam o absurdo de vacinas que tem. Mas a criança não fica doente. Eu sou de uma época que o filho pegava sarampo, aí o filho do vizinho pegava, o pai ia, não, vai lá, fica com teu amigo para pegar logo. Hoje não, uma criança pega sarampo num colégio, isola, fecha, às vezes fica... A vigilância epidemiológica isola o local, a criança tem que sair, é todo um cuidado, e que surtiu efeito. Nós temos que aprender muito com a educação. Hoje o problema do Brasil sério de saúde não está na prevenção, está na emergência. A população está envelhecendo rapidamente, exige serviços médicos especializados, complexos, mais caros, custosos também. Então, está mudando o perfil da nossa emergência, digamos assim. Está clamando mais. A segurança da mesma forma. E assim, aí eu pergunto, poxa, o que a gente tem de visível da Polícia Militar hoje em matéria preventiva, fora a presença, é o PROERD. O que a gente tem que, de forma direta e indireta, interfere na questão da criminalidade, de forma mais assintosa? O que é difícil, né? Olha o desafio nosso. Como eu ligar que essa minha atitude impediu que alguém cometesse um crime? Como é que eu posso, para poder provar que essa ação é boa? A gente vai com indicações, tal, mas é difícil. O nosso trabalho E depois tem mais uma coisa que a própria sociedade faz, né? Está o policial ali, o pai já para assustar o menino. Sim. Vou chamar o polícia para te... Não pode ser. Não. O cara tem que entender que o policial é o cidadão que está ali para te ajudar, né? Às vezes as pessoas falam... É o parceiro. Assim, é interessante, olha só, o nosso número 190, são inúmeros os casos que as pessoas não sabem nem o endereço da sua residência, mas lembraram de ligar o 190. Todo mundo corre. Então, assim, a polícia ela tem mas é importante que se veja essa possibilidade e, acima de tudo, que se trabalhe num sentido de uma construção de uma polícia que possa expor todo esse seu potencial, né? Que eu não tenha mais um policial militar simplesmente parado, andando para um lado para o outro. Que ele possa pedagogo social, um construtor de uma sociedade melhor, que ele possa... Como esse pessoal que faz o PROERD faz isso? Sim, uma paixão incrível. Não, é fantástico o trabalho que eles fazem, né? Gostaríamos de dar mais continuidade, que nós também temos programa para a 7ª série. E é justamente, as pesquisas indicam, que é lá 12, 13 anos, que é um público que a gente não faz o PROERD, que tem, eventualmente, os primeiros contatos com droga. Eu fiquei queixo caído quando eu vi uma criança foi no Rio de Janeiro, fugindo, que eles estavam também no enfrentamento do crack lá, das cracolândias, 8 anos vivendo com usuários eu tenho um filho de 13 anos, eu não consigo imaginar uma criança de 8 anos vivendo na rua, né? Ontem, por exemplo, a televisão mostrando, né? Aquela menina de 15 anos que matou Ela subiu na ponta do pé para poder matar o cidadão. Vai dar um tiro no peito do cara. Isso é um negócio terrível, né? Isso aí é um... E nesse sentido, o papel da mídia... olha, veja só como a questão é tão complexa. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre brinco, quando eu dou palestra, eu falo assim,
a Polícia Militar e a Polícia Civil no Brasil foram muito competentes. Elas acabaram com o furto de toca-fitas e de videocassete. Aí todo mundo olha assim, pô, mas ninguém mais compra videocassete e toca-fitas. Lógico, demanda. A droga passa pela mesma lógica, é uma lógica mercadológica. Não adianta a gente pensar em tráfico, vamos prender, sem falar em demanda, consumo. Perfeito. E o Brasil está seguindo uma linha meio complicada, né? Tem muitos hoje promotores, juízes que estão entendendo que porque a nova lei de tóxicos, ela não prevê pena de prisão para o usuário. Então, pode ser um dependente. A gente como tratar, nós estamos tratando de forma de como liberar a droga, mas criminalizar o tráfico. Não há exceção. Eu tive recentemente uma conferência de chefes de polícia na Califórnia, eu estava andando na praia lá, recebi um cartãozinho lá. Se eu quisesse, o cara prescrevia a maconha. Pô, é fantástico, o que ele coloca lá praticamente resolve todos os males, né, a maconha, né? Pela propaganda. Mas é um uso controlado. Eles criminalizaram o uso e controlaram a venda. Eu acho difícil, do ponto até de vista da lógica, como eu descriminalizar o uso e criminalizar o tráfico. Então, é um grande desafio, não é um desafio local, esse desafio da questão das drogas, que permeia todas as cidades. O ex-presidente Fernando Henrique tem viajado até o mundo afora, que é um sociólogo renomado mundialmente. Respeitado no mundo. E realmente, como o Hélio Luz diz, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, se há uma guerra contra as drogas, nós já perdemos há muito tempo. Porque ela está crescendo. E aí é interessante, outra coisa que eu trago para reflexão. E a nossa guerra contra o fumo? Nós estamos perdendo ou estamos ganhando? Poxa. Estamos ganhando. E o que ele produz, né? Não, mas o fumo nós estamos ganhando. Fábricas de fumo estão sendo fechadas. Cobrando impostos altíssimos. Mas não se proibiu. Eu vejo... Não estou dizendo que a gente tem que haver os devidos ajustes, né? Mal que faz, né? Mas eu tenho experiência em sala de aula, até com meus alunos. Hoje eu lecionei por 10 anos na universidade, no curso de Direito, mas eu leciono já há mais de 20 anos na Polícia Militar, nos cursos da Polícia Militar também. E eu pergunto sempre na sala, quem fuma? É impressionante. Primeiro, o constrangimento de vir levantar o braço, que fuma. E geralmente, numa sala de 30, 1, 2 fumam. Não era isso há 20, 30 anos atrás. Meu Deus. O governo não investiu, por exemplo, forte na propaganda? Por que não faz o mesmo para a questão das drogas? É uma pergunta que eu faço, por quê? Eu não sei a resposta, sinceramente. Não sei por que esse descaso com a cigarro genérico, não estou sendo específico. Tal. Num aspecto da propaganda que é importante, por exemplo. E no cigarro está um sucesso. Pode ver. Deu certo, né? Tá dando certo. Ainda falta muito, mas caiu drasticamente o consumo de cigarro. Não tem mais propaganda de cigarro lembra que tinha em Fórmula 1, tudo. Não pode mais propaganda de bebida alcoólica nos estádios de futebol. Veja, está havendo mudanças. E por que não trazer essas mudanças também para a questão da droga? Né? Tem que sintonizar tudo isso, né? Não tá, nesse aspecto da droga, que é um fator importante na segurança, há uma sintonia em relação às outras políticas. Eu estou tentando buscar ainda as causas disso e tentar interferir nessa situação. Né? Perfeito. Como comunicador, tenho que lhe afirmar, trabalho, apesar de ter nascido nas Minas Gerais, num estado formidável, vivo, apesar de todos os problemas, a alegria de acompanhar uma polícia diferenciada. Homens e mulheres que sabem o que fazem e entendem a expectativa da sociedade. Você está acompanhado pelo Tenente Guilherme, que é responsável pelo setor de comunicação. Somos gratos a isso e esperamos que a sua experiência, lucidez e vontade possam conduzir a grandes resultados. Abstenho-me de falar mais de sua obra, mas peço que a caracterize para mim, mas garanto que vou ler toda ela. E no tempo que me restar comunicando, aplicarei suas importantes experiências. Força mantenedora de nossos poderes constituídos, a imprensa é guardiã de muitas esperanças, eu sei disso. E ela tem que executá-las. Então, o que nós lhe propomos, na sua chegada, é uma parceria permanente. Sistema Meninas de Comunicação, para ajudar a construir a cidade cada vez melhor que antes. Obrigado, Bolinha. Eu conto com vocês. Nunca a minha carreira dependeu de tantas pessoas, incluindo aí a população, os órgãos de imprensa, o governo. Dependo muito de vocês, dos meus 315 policiais militares. Dependo de todos eles, cada um deles, dos turistas também. Devendo às pessoas, porque a gente possa ter sucesso nesse desafio que nos propomos e que o comandante-geral, o coronel Nazareno Marceneiro, nos confiou. E é uma região maravilhosa. Né? Maravilhosa. O senhor vai trazendo a sua família, vivendo aqui, o senhor vai sentir de perto que
Realmente é um lugar maravilhoso. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença, sucesso. Obrigado também ao Tenente Guilherme, que veio acompanhando o comandante na manhã de hoje. E aí, falamos a respeito de segurança pública e apresentamos a você que nos acompanha no Em Mangas de Camisa o Tenente Coronel Marcelo, que é o novo comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina. Aliás, nós temos tido a oportunidade de acompanhar realmente pessoas predestinadas a bem servir a região. Está aí a Guarda Municipal, que é um produto exatamente do trabalho realizado naquela escola. É isso aí. Os melhores produtos ao alcance de um clique. É só comprar e esperar que logo vai chegar. Comprando pelo site eu só pago na entrega. Sem trânsito nem filas e com toque especial. Especialinet.com.br. A sua compra pela internet acaba de ficar mais especial. A Expressul tem pessoal qualificado, treinado para atender melhor a todos os seus usuários, na frota mais jovem e sempre renovada de Santa Catarina. Viagens e percursos monitorados, garantindo sua segurança e tranquilidade. Expressul, uma empresa que se orgulha de transportar com muita qualidade os que aqui vivem, estudam, trabalham e nos visitam. Construa já com as lojas e home centers Brighton. Tudo para a sua obra com zero de entrada, mais 10 vezes sem juros. Telha Eternite em 10 vezes sem juros de R$ 3,69. Porcelanato polido 60 por 60 decor, R$ 37,90 um metro quadrado. Bacia com caixa acoplada Fiore em 10 vezes sem juros de R$ 17,99. Confira, aproveite e construa já. Lojas e home centers Brighton. Você que gosta de fazer economia, o lugar certo é o Sacolão Schmidt. Mais de 40 produtos com a qualidade que você já conhece, ao preço de R$ 1,39 o quilo. Além de queijo, salames, nata, manteiga, queijinho e outros diversos produtos coloniais. Sacolão Schmidt, Quinta Avenida com a Rua Anitápolis, Vila Real, Balneário Camboriú. Telefone 47-3361-7684. Só lembrando que nós temos aí uma série de modificações na cidade neste final de semana. Da Avenida Atlântica, na altura do restaurante Farol até o Hotel Fischer, tivemos uma varredura de limpeza e um trabalho realizado. Também quero lembrar que o final de semana tem muitas promoções, a noite muito agitada, com grandes eventos. Aliás, as duas maiores casas de eletrônicas do mundo estão sediadas por aqui e com grandes nomes se apresentando. Também nós temos o Michel Teló, temos a alegria dos melhores nomes da música sertaneja. Enfim, é um final de semana extraordinário. Todo cuidado é pouco para poder preservar o bem-estar de todos. Quero cumprimentar também o aniversário amanhã do José de Melo, nosso companheiro da Rádio Guri, e domingo o aniversário do jovem talento que é a Juliana Tormena, da Rádio Menina, do Sistema Menina de Comunicação. Mas as flores de hoje eu estou mandando, e já fiz isso na madrugada, para Fortaleza, no Ceará. Hoje é um dia do bem, e eu mandei o seguinte recado para minha querida Cris Melim. Colhes com certeza flores especiais de uma vida guerreira do bem. Aí em Fortaleza receba com respeitoso carinho um abraço, os votos de que seja sempre como és, do bem, uma marcante presença que encanta pela ação guerreira, pela competência da contadora, da economista, da mestre, da estudante do direito, pelo permanente crescimento ao lado de uma linda família, teu esposo e filhos, que Deus te privilegia a ter. Parabéns, minha amiga, e já registro a data tão especial. Paz, luz, saúde, prosperidade, retumbante sucesso. E aí já recebi a resposta da Cris, que já pela manhã recebia a nossa mensagem de cumprimentos. Uma figura maravilhosa. E ninguém fala de economia com economês entendível como a Cris Melim, que me privilegia
com aqueles programas que nós realizamos aqui na TV Mocinha. Então, a Cris, que está lá em Fortaleza, no Ceará, ela se presenteou neste aniversário de hoje, dia 18. Um grande abraço e a você, a senhora, aos nossos amigos. Desejo de que tenham um grande final de semana com muita responsabilidade. Como diz o Tigrão em todo final de tarde, com muita responsabilidade. Porque se você bebe, você não pode dirigir. Se você dirige, você não pode beber. Se você quer se divertir, faça isso da melhor maneira possível, mas respeitando o seu semelhante. Ou seja, sem arruaça, sem alto-falante alto, sem perturbar aqueles que têm o direito de dormir e que querem também viver com você e através de você. Sendo assim, grande final de semana. Até segunda. Se Deus quiser, o importante é que Deus sempre quer. Em Mangas de Camisa. Oferecimento Espaço Garden, Expresso e Supermercado Especiale.